Então, iniciando aqui o seminário sobre o planejamento e da revisão literária, me chamo Rodrigo. O tema do meu trabalho é um framework para modelos de ensino experimentais de teste exploratório de software em disciplina de engenharia de software. Aqui tem uma descrição do que se propõe esse trabalho, certo? É uma pesquisa que tem a ideia de fazer todo um mapeamento sistemático, né, sobre a construção de um framework para modelos de ensino experimental na área de teste exploratório de software, voltada para a disciplina de engenharia de software, né? Então a ideia é ver os problemas que existem nesse campo, propor algumas saídas, né, algumas possíveis soluções, né, através de estratégias de ensino, né, para que se resolva esses problemas existentes na área de teste de software, sobretudo no campo do teste exploratório de software. Bem, no planejamento, aqui tem alguns objetivos, né, como identificar os trabalhos existentes no ensino de teste exploratório de software em disciplinas, né, da engenharia de software, analisar as pesquisas de desenvolvimento de metodologias para o uso do teste exploratório de software e compreender também as limitações e os desafios, né, que se encontram nesse campo. Bem, o PyCon que eu organizei, ele apresenta algumas dessas palavras-chave, como population, educação, teacher, que é ensino, a aprendizagem, a engenharia de software e o teste de software, né? Na intervention tem alguns pontos como o framework, que é uma proposta de trabalho, modelos, métodos, experimentos, e no outcome também volta a questão da aprendizagem, modelo e sobre teste exploratório. Bem, algumas questões de pesquisa que o trabalho busca analisar, né? Quais técnicas de ensino para o teste exploratório de software são adotadas na disciplina de engenharia de software? Em alguns dos questionamentos. Quais frameworks são adotados para o ensino do teste de software? É outro questionamento. Como construir um modelo de ensino experimental de teste exploratório de software? Também é uma outra dúvida. Qual a metodologia de aprendizagem para o teste exploratório de software nas disciplinas de engenharia de software? E por fim, quais as limitações e desafios encontrados na pesquisa? Então aqui são alguns questionamentos, né, que esse trabalho ele visa tentar responder, tentar esclarecer, certo? Bem, as palavras-chave elas foram até importadas lá do PyCon, certo? E aqui abaixo tem assiste o string, né? No caso aqui as regras que foram adotadas na hora de importar os trabalhos. Bem, aqui embaixo tem algumas bibliotecas, né, digitais, onde foram extraídos os artigos, né, os trabalhos nesse campo. Apesar de dar o Science Inject aqui, mas ele não foi adotado só os três, o ACM, o I3E e o Scopus, certo? E aqui abaixo tem a divisão dos critérios, né? O que foi adotado como critério para ser um artigo escolhido, né? Um artigo que foi extraído e ser aceito, e o que foi de critério de exclusão, né? Para aquilo que não foi aceito, né? Então, a ideia aqui nos trabalhos era buscar aqueles que eram focados em teste exploratório de software, não apenas em teste de software, mas buscar os trabalhos que estão realmente trabalhando com o ensino de teste exploratório de software. Alguns trabalhos, por exemplo, não adentravam certo critério, mas aí atendiam outro critério que está aqui. Então, os critérios aí se dividem, por exemplo, num framework, um modelo de aprendizagem, uma técnica de ensino, certo? Ou às vezes só uma revisão de literatura, né, sobre o teste exploratório de software. O contrário disso não está dentro do critério para ser aceito, né, o artigo. Bem, aqui, quanto ao checklist, né, da qualidade, tem algumas questões, né, que vão ser colocadas para os artigos extraídos. Uma das perguntas é: os objetivos da pesquisa estão bem elaborados? É um questionamento, se realmente o trabalho que está sendo lá estudado, se ele atende a isso. É executada alguma técnica de ensino para o teste exploratório de software? Porque tem alguns trabalhos que não adentrava a técnica de ensino, ou não se pensava em nenhuma aprendizagem, só
se abordava uma técnica específica de teste exploratório de software. Os autores descrevem as limitações da pesquisa, o que é importante para o trabalho, porque vai mostrar o roteiro, né, o caminho daquilo que não foi esclarecido atualmente. Foi utilizado um framework para o ensino de teste de software. E nesse caso aí, se tem como a proposta do trabalho gerar um framework, então é saber se existe, quais são os frameworks existentes, né, no ensino de teste de software. Aqui nem foi colocado se é um teste exploratório, né, colocou só até de uma forma genérica, um teste de software. É adotado um modelo de ensino experimental de teste exploratório de software, né, é outro questionamento. E se foi aplicado uma metodologia de aprendizagem para o teste exploratório de software. Então, com base nesses questionamentos, foi dividido aqui os scores, né, as pontuações, né, com 3 respostas, né, de sim, a resposta mais alta, o intermediário ou não. Certo? Bem, e depois que tiverem sido extraídos os artigos, aqueles que foram aceitos, né, tem algumas informações pertinentes que vão ser esclarecidas de cada artigo, né, como os autores, a data da publicação, o país da publicação e essas 3 questões aqui de pesquisa, né. Qual o modelo de ensino adotado nesse artigo, né, que foi aceito, o teste exploratório de software, disciplina de engenharia de software. A pesquisa apresenta o uso de qual framework voltado para o teste exploratório de software e quais resultados da pesquisa de teste exploratório de software. Certo? Bem, então isso aqui é o item do planejamento. No item da condução, podemos observar aqui aquelas regras, né, que foram esclarecidas logo no planejamento. Certo? Dos estudos importados, foram importados 20 artigos do ACM, 25 do I3E e do Scopus foram 1112. Alguns trabalhos tiveram duplicação, né, e foram encontrados, né, foi filtrado os que eram duplicados. Então desses aqui foram separados, se não me engano, 31, mas desses 31 até tem 2 que são repetidos, se não me engano. Então deu para filtrar até, no caso os que não são duplicados, uns 29 artigos. Então, dos aceitos que dizem respeito realmente ao que se propõe a pesquisa, são esses aqui que foram listados. Certo? Então aqui diz 31, mas só adiantando que tem uns 2 que estão duplicados que não acaba se repetindo, né? Depois eu vou fazer um ajuste. Certo? Bem, quanto à análise da qualidade desses artigos que foram aceitos, foram extraídos 10. Esses 10 eles foram extraídos com base nesses questionamentos. Por exemplo, esse primeiro artigo aqui, ele teve uma pontuação baixa, um score baixo, que é sobre o reuso, né, de um sistema utilizando teste exploratório de software. Então, nem todos os artigos eles realmente trabalhavam com o ensino de teste exploratório de software. Alguns só utilizavam a técnica para resolver determinado problema. E alguns estavam utilizando a técnica para resolver determinado problema, mas eles acabavam tendo que fazer um mapeamento, eles acabavam tendo que fazer pesquisas de campo com alunos ou outros participantes, e eles acabavam tendo que fazer um estudo a respeito do teste exploratório de software. Então, por exemplo, esse aqui que tem uma pontuação bem baixa, ele não diz respeito ao ensino, né? Tem até uns questionamentos aqui que não foram respondidos de forma satisfatória. Entretanto, por exemplo, esse que é o 3.5, ele tem uma aplicação com uma entrevista, né? E ele tem um foco aqui de fazer toda uma pesquisa sobre teste exploratório de software e aplicar, né? Tem um estudo. Então aqui ele já respondeu algumas perguntas que são pertinentes. Por exemplo, que foi aplicado uma metodologia de aprendizagem para o teste exploratório de software, não foi utilizado um framework e tem vamos supor, tem uma resposta até intermediária quanto a um modelo de ensino experimental, né? Um outro artigo que recebeu uma nota bem mais alta, só um instante, ele está lá abaixo, ele recebeu um score bem mais alto, que foi esse bem daqui, por exemplo. Já foi pensado um modelo, né?
um modelo aqui de ensino, né, com teste exploratório, e foi feito um experimento. Então as perguntas aqui, já a grande parte foram respondidas com sim. Só teve uma resposta não, que não foi utilizado como um ensino experimental, mas de certa forma que foi trabalhado o modelo de aprendizagem com os participantes. Outro que tem nota mais alta também, nesse caso aqui é o que eu falei para vocês, que tem uma duplicação, que depois eu tenho que fazer um ajuste, que esse aqui é o mesmo. Esse outro aqui também, que teve uma resposta adequada, os objetivos foram atendidos, existem limitações na pesquisa, e esse aqui é o interessante, é porque ele foi feito todo um estudo, uma revisão sobre o teste exploratório de software, para que os participantes pudessem se inteirar, né, sobre o que é teste exploratório de software e pudessem aplicar o conhecimento na sua área. Por exemplo, tinha participantes que eram alunos e tinham participantes que eram de uma empresa, certo? Então, tanto os alunos quanto da empresa, eles acabaram tendo que fazer um estudo sobre teste exploratório de software, tiveram que seguir um modelo de aprendizagem e aplicar aquilo que aprenderam em testes reais, né? Então, esse aqui também recebeu uma pontuação alta. Esse que recebeu uma pontuação baixa, recebeu 1.5, por exemplo, ele fala sobre apenas de teste de software, fala sobre um pouco de framework, mas não atende exatamente aquilo que a pesquisa se propõe. Certo. Então aqui tem um sumário. Com as pontuações aqui de todos os trabalhos, né? Os trabalhos mais altos ganharam a pontuação 4.5. Certo? Então desses trabalhos foram extraídos 10. 10 trabalhos foram extraídos. E desses 10 foi feita toda uma extração das informações, certo? Os autores, a data de publicação. As respostas foram bem sucintas quanto àqueles questionamentos. Por exemplo, qual o modelo de ensino adotado para o teste exploratório de software em disciplina de engenharia de software? Tem alguns casos que não foi adotado o ensino na disciplina de engenharia de software. Foi adotado o mecanismo de aprendizagem para os participantes. Em outros casos, outros artigos, eles propuseram até montar um plano de ensino de um curso novo voltado para teste exploratório de software. Então, por exemplo, nesse caso aqui não teve um modelo de ensino, mas teve o uso de um framework voltado para o teste exploratório de software. E tiveram alguns resultados. Grande parte dos resultados era a resolução de bugs, de falhas de algum aplicativo, né? Alguns até mobile, como foi o caso desse trabalho aqui. Esse outro trabalho, por exemplo, aqui, publicado em 2014, ele tem um modelo de ensino baseado em testes, certo? E tem um segmento para automatização de testes exploratórios, certo? Então aqui não ficou tanto... Eles usam framework, eles usam um modelo de ensino, certo? E eles têm resultados. Mas nos resultados deles, eles propõem um novo método, né, de teste exploratório de software. Isso, por exemplo, tem alguns casos que essa pergunta foi respondida, mas não foi exatamente numa disciplina de engenharia de software, mas foi em algum campo similar à engenharia de software. E aí depois, para o futuro, eu pretendo, no caso, né, até ajustar isso aqui, certo? Bem, então, dos 10 artigos, foi feito todo esse levantamento aqui, e depois vocês vão poder olhar até com calma, certo? Por exemplo, esse modelo baseado em teste exploratório tem todo um experimento, né? Falei anteriormente, né? Também é baseado em testes, certo? Deixa eu só voltar aqui. É utilizado um framework, né? Eles propõem um novo teste exploratório de software. Tem um outro caso aqui, muitos dos casos também era automatização de teste exploratório de software também. Alguns casos eles utilizavam modelos de domínio, tentavam criar casos de testes, certo? Aí nesse caso não estão adotando aqui um framework. Aí o que eles propõem a construir aqui é uma metodologia,
Mais outro trabalho sobre automação de software também. Esse outro aqui que teve um score de 3.0. Certo. Esse outro aqui faz um estudo, né, sobre o teste exploratório de software. Utiliza como modelo de ensino um modelo de maturidade de teste e constrói um projeto através dele. Não utiliza um framework. E como resultado, eles só apoiam trabalhos futuros, né, para a elaboração de um plano de ensino, vamos supor, para um curso novo, para uma disciplina nova, que seria de projeto e execução de testes exploratórios. Certo? Alguns trabalhos eles se propõem a ver alguns fatores externos, né, que influenciam na aprendizagem, né, de teste exploratório de software. Então, nesse caso aqui não foi utilizado, por exemplo, nenhum framework, foi utilizado questões de pesquisa e no final eles queriam traçar um perfil do testador, né, de forma individual, né. E quanto à questão de formar equipes de teste, né, aqui não se adota nenhum framework. Certo, pessoal? Então, de antemão, o trabalho está seguindo esse roteiro. E encerramos por aqui.